olhar, observar a Davi, e a inveja, o ciúme começa a tomar conta do seu coração. A palavra do Senhor vai dizer que o Espírito do Senhor já tinha saído de Saul. E Saul, ele ficava ali ruim, com o espírito mau que vinha sobre a vida dele. E ele manda chamar um homem para tocar, elevava até a presença dele Davi. Era diferente, ninguém gostava, ninguém chamava, mas era um homem cheio da presença de Deus. Quando ele começava a tocar aquela harpa, alabaço, ele calamai, o espírito imundo saía de Saul e Saul ficava liberto. Você está entendendo? Quando um homem, uma mulher é cheio da presença de Deus, o inimigo ele não fica no mesmo lugar. O inimigo ele tem que bater em retirada. Aleluia. A palavra do Senhor vai dizer que o Senhor ele já tinha retirado o seu espírito de Saul. Glória a Deus. E essa palavra falou muito forte no meu coração, porque quando o Espírito Santo entra na nossa vida, nós pulamos, nós choramos, nós batemos palma. Mas quando o Espírito Santo sai, há um silêncio, ninguém vê, porque a palavra do Senhor vai dizer que nós somos como um vaso cheio do Espírito Santo, cheio de azeite. E esse azeite ele não pode acabar. O que simboliza o Espírito Santo, o azeite vai se derramando, vai acabando, a presença acabou. Saul estava vazio, já não tinha presença, mas Deus já tinha um homem para colocar no lugar dele, cheio da presença.